a expressão estupro culposo. Não foi, me parece, o que aconteceu nesse caso. Não foi, inclusive, uma expressão nem que o juiz utilizou, mas que acabou viralizando. Professor Juju, 1976, professor, Blitzkrieg Bop, do disco de estreia da banda Ramones, uma das maiores bandas punk do mundo. O senhor sabia por que Ramones? Paul McCartney, professor, se hospedava nos hotéis de Nova York com o nome de Paul Ramone. E aí então Joey e companhia, né? Joey, Didi Ramone, Johnny Ramone resolveram fazer uma família, né? Uma família do punk rock. E aí viraram os Ramones, uma das bandas mais importantes do século XX, certamente. Então, os Ramones abrindo o programa de hoje, eu acho que a gente nunca tinha aberto o programa com Ramones, né, professor? E aí o senhor gosta de Ramones, que inclusive em 1995 ou 96, não me lembro agora, fizeram o disco de despedida que chamava Adiós Amigos. O senhor lembra disso, professor? Lembro, Loco Live também, enfim, coisas que marcaram época, mas escolhendo aí a música é importante porque Blitzkrieg, né, o alemão, né, muito bem faz em quase tudo na vida, é muito perfeccionista, né, quem pode estudar um pouco da história vai ver lá que o exército alemão surpreende a Inglaterra, né, invadindo os campos ingleses, né, de uma forma muito rápida, né, que ficou conhecida então como essa tática Blitzkrieg, né, mas é homenagem, tá aí um pouco aí a nossa entrevistada de hoje. Parabéns, professor. Bela entrada. É isso aí, eu sei também, professor, que Ramones é uma das preferências musicais da nossa entrevistada. Então, eu vou apresentá-la, professor. Está conosco hoje a Emília Giuliani. A Emília, que é doutora em Direito Penal pela Universidade. Vamos ver se eu acerto o nome, professor. Osnabrück, na Alemanha. E a referência ao Blitzkrieg Bop é justamente por conta do fato da Emília ter não só estudado, como então morado um tempão na Alemanha. E aí, Emília, tudo bem contigo? Seja muito bem-vinda. Tudo ótimo, obrigada por me receberem aqui. Um prazer mesmo estar conversando com vocês. E eu vou adicionar uma razão pela qual é especial os Ramones para mim, que é a banda predileta do meu marido. Ele tem uma tatuagem dos Ramones. A gente passou o nosso primeiro ano de casados no Museu dos Ramones, em Berlim. E o Stephen King, né, o escritor, ele ama os Ramones. Imagina tu amar uma banda e escrever um livro, e os Ramones, que é a tua banda predileta, escreveu uma música pro teu livro, que é o Pet Sematary. Isso. E ele disse que o dia que ele e a esposa não gostassem mais dos Ramones, eles não estariam mais juntos, porque o amor pelos Ramones unem eles. E é um pouquinho aqui também, embora a gente tenha outras coisas que nos unem também, muito mais que só os Ramones, a gente gosta bastante. Então vamos lá. Emília, a gente teve a ideia de te fazer o convite para participar, justamente por conta do teu grau de especialização dentro do direito penal, em razão do fato de que no começo deste mês de novembro de 2020, muito se falou no tal do estupro culposo, por conta de uma sentença absolutória em razão de um caso de estupro de vulnerável aqui do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. A hashtag não existe estupro culposo viralizou, todo mundo falava sobre isso e depois virou a discussão, mas nem o juiz disse que tinha estupro culposo e aí as pessoas já não sabiam nem mais o que estavam compartilhando. Emília, quando a gente fala em estupro culposo ou a hashtag não existe estupro culposo, de que forma essa expressão acaba se relacionando com a dogmática penal, então? Eu gostei bastante da temática quando vocês me chamaram, justamente porque eu acompanhei ela um pouco de fora e com um olhar, talvez por isso mais objetivo. Não estou dizendo que eu não tenha, né, os meus vieses, mas eu procurei observar, e de fato não existe, enquanto crime, um estupro culposo, né? E a linguagem jurídica, ela é muitas vezes bastante hermética, apesar do direito ser essencialmente uma ciência social aplicada que precisa se comunicar com a sociedade. Então, eu acho que essa linguagem hermética muitas vezes prejudica essa comunicação, que é tão importante, né? A sociedade precisa saber o que está sendo feito no direito, ou como o direito está sendo feito, ela precisa compreender aquilo que ela está fazendo, né? O que eu faço para saber quais são os limites da minha liberdade ou, né, da minha punibilidade, onde começa. E quando eu vi, de fato, não existe um crime de estupro culposo, assim como não existem vários outros delitos na modalidade culposa, porque legalmente o nosso Código Penal, que é, né, a nossa lei
onde estão a maior parte dos nossos crimes, do nosso ordenamento jurídico, ele diz lá no artigo 18, enfim, não é tão importante o número, mas diz que, via de regra, os crimes são punidos, enfim, as condutas são crimes quando dolosas, quando praticadas com vontade e conhecimento. A punição de um crime culposo, que na verdade significa negligente, talvez numa linguagem um pouco mais acessível, aquilo que eu faço sem querer, querendo, é a exceção e precisa estar prevista especificamente em lei. Então, a gente vai ter uma série de crimes que podem ser cometidos no sem querer e são, portanto, puníveis, como mesmo o homicídio. Isso é super fácil exemplificar, né, com base no homicídio. Então, eu posso matar alguém sabendo o que eu estou fazendo e querendo aquilo que eu estou fazendo e conhecendo todas as circunstâncias e tendo essa intenção, ou eu posso acabar praticando alguma conduta que não é voltada a matar alguém, mas que por um descuido que eu não poderia ter, né? Então, nisso tem essa obrigação de não errar, de não descuidar, eu acabo ocasionando a morte de alguém e eu também sou punível por isso, só que em menor quantidade. E o que acontece é o seguinte, eu acho que acabou viralizando e isso prova que muitas vezes as pessoas só leem o título da reportagem. O importante é, não houve uma afirmação de que a pessoa teria supostamente cometido uma modalidade culposa, ou seja, sem querer, do estupro, e que, portanto, né, porque no nosso Código Penal não tem a previsão de punir essa modalidade, a pessoa teria que ser absolvida. O que aconteceu? As pessoas provavelmente se indignaram, compreensivelmente, com uma imagem muito viva, né? Elas viram aquele vídeo, se indignaram, é compreensível, mas eu acho que isso foi transmitido muito para as razões de uma absolvição, sem conhecimento, até porque a gente não tem acesso a isso, né? Corre em segredo de justiça, agora eu não sei como é que está a questão do caso, né? Mas a gente não sabe que provas foram produzidas, e a gente não sabia, muitos não tinham sequer ido atrás de ver a sentença. E para quem dá aula, que é o meu caso, eu já dei bastante, agora eu não estou na graduação, mas a gente explica muito para os alunos em sala de aula, quando a gente está explicando algumas questões mais técnicas e abstratas do direito penal, que existem algumas coisas que excluem a possibilidade de alguém ter cometido uma certa ação com a intenção de cometer aquela ação, mas como aquele erro também não é ok, também não é permitido, isso não exime a pessoa completamente de uma culpa, né? Ela pode ser punida na modalidade culposa, como eu expliquei em relação ao homicídio. E a gente usa muitas vezes a designação tal crime culposo, quando ele não existe, para mostrar justamente que ele não existe. É um recurso didático. Eu acho que eu até comentei contigo. Eu já expliquei, eu já vi vários autores explicando para os alunos a questão de, nesse caso, haveria um furto culposo, portanto, não é punível. Se alguém pegou sem querer uma coisa de outra pessoa que achava ser sua, né? Então, assim, tem essa questão do recurso didático que a gente muitas vezes faz e que tem o seu lugar, que talvez seja um lugar que não é numa reportagem, enfim, pela responsabilidade que é discutir um tema complexo como esse, né, hoje em dia, e tem o seu contexto, né, e aí eu acho que isso foi muito, assim, muito derivado dos contextos, e isso acabou ficando uma indignação, né, um pouco torta, assim, que não foi muito bem direcionada. E especificamente agora, para a gente verticalizar um pouco mais na nossa conversa em relação aos próprios institutos da dogmática penal que foram utilizados ou que podem ser suscitados Isso. aqui nessa discussão. A gente pode fazer uma boa ligação aqui, né, Emília? Tu já falaste até agora em dolo, por exemplo, que está lá na figura do artigo 18 do Código Penal também, e o dolo ele acaba trazendo alguns elementos que são essenciais para ele, né? Como, por exemplo, a previsibilidade de determinado resultado por conta da minha conduta e, sobretudo, né, Emílio, me parece um dos elementos mais importantes do dolo, que é o conhecimento da situação onde eu estou inserido, para que, obviamente, eu possa ser reprovado por eventual resultado que da minha conduta seja consequência. Queria que tu falasses um pouquinho dessa questão do dolo, da ligação que o dolo tem com a necessidade do agente ter conhecimento da situação fática, para que depois, então, a gente pudesse falar justamente sobre quando o agente erra na leitura desses elementos da realidade, né? Que aí a gente entra mais especificamente no caso do erro de tipo. Isso, então, são questões, aí a gente entra numa questão, vamos lá, então, primeiro, dolo. Né? Dolo é uma outra palavra para intenção, a gente não diferencia, tem países que diferenciam, né? A gente considera o dolo como sendo
o conhecimento por parte de quem age das circunstâncias fáticas, né? Então, daquilo que está acontecendo. Do mundo E a real à sua volta, vontade. né? Exatamente. A gente diz muito assim, quando a gente entra na teoria do erro, que a gente diz, né, o erro em direito penal, que tem toda uma teoria. Por quê? Porque as pessoas cometem erros, e a gente pode pensar que esses erros, na realidade, podem ser relevantes, podem mudar alguma coisa dentro do direito, ou pode ser irrelevantes. Isso serve não só para o direito penal, mas nesse caso especificamente, mas a gente pode pensar em vários erros que acontecem que podem ser juridicamente relevantes, numa assinatura de um contrato, enfim, uma relação de trabalho, e assim por diante. E às vezes esse erro pode mudar completamente a situação a situação jurídica na qual eu estou inserido, e às vezes não, né? Então, assim, por exemplo, se eu quero matar uma pessoa A e eu erro porque eu me engano e eu acho que a pessoa A é a que eu estou vendo e eu atiro numa pessoa e ela não é a vítima que eu queria, mas eu ainda assim, né, queria matar, eu estou cometendo um erro sobre a pessoa. Isso é relevante, eu acabei matando alguém. Como é que isso vai afetar a forma como eu sou responsabilizado pelo direito penal? Então, assim, tu mencionou uma área de estudo que talvez nem todo mundo conheça, que é a dogmática penal, que é basicamente a forma como a gente teoriza os problemas para poder colocar eles na norma. E a norma, ela é sempre abstrata. E é por isso que surgem problemas na hora de aplicar essa norma. Então, quando a gente está diante de um caso concreto, a gente tem que ver, será que essa situação aqui é aquela que corresponde àquilo que está descrito na lei? E a importância disso eu só posso punir alguém se ela praticou, né, no caso do direito penal especificamente, se ela praticou exatamente aquilo que a lei descreve. Se ela praticou uma coisinha diferente, isso já não se encaixa. Né? Então, quando a gente fala em dogmática penal, a gente está falando basicamente no conjunto de raciocínios e lógicas mesmo, né? Conjunto de valores que a gente está afirmando através desses raciocínios, conjunto de princípios e regras que a gente tem para montar uma estrutura da teoria do direito penal, que é aquilo que vai guiar muitas vezes a interpretação da norma, a formulação de novas normas, a resolução de casos concretos, a interpretação do que está aí, de acordo com muitas vezes, que nem a gente estava conversando antes sobre a questão do bem jurídico, que é a vida, ou enfim, quais os valores que a gente tutela, isso tudo são teorias que a gente formula, muitas vezes a partir de situações da vida concreta, mas a partir daí, né, abrindo e teorizando a partir, então, pequenas mudanças hipóteses. Então, eu penso, num caso em que A matou B, mas e se B fosse diferente, ou e se A... Então, a gente vai teorizando justamente para tentar abarcar de uma maneira mais completa possível as situações da vida concreta, para possibilitar depois que isso seja regulamentado e que essa situação ela possa ser receber uma resposta do direito. Então, quando eu digo que um crime, ele, né, um crime doloso, que é a regra, né, ele tem que ser praticado, quando ele é praticado, o agente ele tem que ter o conhecimento de todas as circunstâncias fáticas que estão acontecendo, ou seja, aquilo que ele está vendo é aquilo que ele está compreendendo, né? A percepção dele corresponde à percepção da realidade e também vontade de praticar. A gente costuma dizer, né, os elementos do tipo penal. O tipo penal é a norma penal, é aquilo que prevê uma conduta, matar alguém, subtrair coisa alheia móvel, que são as linguagens da lei, mas que nada mais são do que praticar um homicídio, praticar um furto, desde que todas essas condições estejam presentes. Então, a gente diz, a pessoa tem que ter vontade de executar exatamente aquilo que a norma diz. Claro que ela não está pensando na norma, ela está vendo naquela situação e aquilo que ela quer corresponde àquilo que está descrito na norma. E pode ser que ela cometa um erro nesse processo. E como eu disse, vai ter alguns erros que são mais relevantes que outros, né? Tem alguns erros que são, a gente chama de essenciais, que vão afetar partes mais essenciais daquilo que constitui um crime, e acidentais, que podem impactar a forma como eu sou punido e podem não impactar, mas que são um pouquinho menos relevantes, para ser bastante acessível. E a gente fala muito do erro de tipo, que é o que acaba sendo relevante para nós aqui na discussão do estupro culposo. Então, assim, por que tipo? Porque a gente determinou na nossa linguagem jurídica que um tipo penal é a norma que descreve a conduta punível. Que o erro de tipo, ele quer dizer, aquilo que você estava praticando não era bem as circunstâncias que você estava compreendendo no instante que você estava praticando uma determinada conduta, não era bem aquilo que tu achava que estava acontecendo. E aqui é um exemplo talvez muito curto, muito citado, mas também bastante direto, eu chamo um motoboy, eu entrego para ele uma caixa, eu digo, entrega essa caixa
no endereço tal. No caminho, ele é parado pela polícia, a polícia olha dentro da caixa que ele está carregando e ali tem drogas. Tecnicamente, segundo aquilo que está descrito na lei, transportar drogas ilícitas é um crime de tráfico de drogas. Mas ele vai dizer, eu não sabia o que estava contido dentro dessa caixa. Ele sabia que ele estava levando uma caixa do ponto A ao ponto B. Agora, ele não sabia, e é plausível que ele não soubesse, afinal de contas, a profissão dele é levar coisas normalmente sem abrir, né? Mas a coisa com uma pessoa que trabalha nos Correios. E, portanto, nesse caso, a gente considera que ele cometeu um erro porque ele não tinha uma representação da realidade na cabeça dele. Ou seja, o espelho que ele tinha da realidade na cabeça dele não era perfeito. Ele estava vendo uma coisa e o que estava acontecendo era outra. Esse é uma espécie de, né, uma forma bastante comum do erro de tipo. Erro de tipo, portanto, é quando tu não conhece todas as circunstâncias que tu, sem querer, digamos, né, sem conhecer, está praticando. E essas circunstâncias fáticas são aquelas que devem corresponder àquilo que está descrito na lei. Então, quando eu entro, por exemplo, no caso de furto, o furto também é um crime que só pode ser praticado dolosamente. Eu sempre falo, tenho esse exemplo que eu gosto muito. Vocês imaginem uma pessoa saindo de um avião depois de uma viagem longa, cansadíssima, tá lá na esteira de bagagem esperando sua mala, enxerga, a pessoa comprou assim uma mala rosa choque, viu, é minha, e leva para casa. Chega em casa, vai abrir a mala, vê, putz, o meu código não é esse, meu cadeado não é esse, olha na fitinha e vê, putz, não era a minha mala. Essa pessoa subtraiu coisa alheia, porque não é sua, móvel, porque a mala é de se movimentar, e é para si, porque ela achou que era dela. Só que, veja, ela não sabia que a coisa era alheia. Então, se a norma descreve que praticar furto é subtrair coisa alheia móvel para si ou para outra pessoa, né, para outrem, ela não saber que naquele caso, na situação fática, estava presente a característica do alheio, exclui um elemento do dolo, da intenção, que é o conhecimento. Porque ela não tinha o conhecimento, né? Perfeito. Exato. Então, a gente vai ver no caso, claro, a gente vai ver, era exigível dela que ela souber, que ela, né, não tivesse cometido esse erro. A gente vai falar em erro evitável e inevitável. Se o erro é evitável, do tipo, a gente sabe, chegando, vamos lá, a gente está numa sociedade que, via de regra, a gente já está bastante acostumado com viagens, muitas pessoas estão acostumadas com viagens de avião, você sabe que tem que olhar, é exigível que eu olhe para ver se o meu nome está na mala. Não importa que todo mundo faça, às vezes importa, mas nesse caso não importa se todo mundo olha ou se todo mundo não olha. Era exigível que você olhasse, era uma coisa simples e era fácil de evitar. Todo mundo sabe que esse tipo de coisa pode acontecer. Era um cuidado simples, um cuidado necessário, né, Emília? É um zelo, assim, que tu tem que ter na vida em sociedade. É isso que o direito está te dizendo. Mas ele vai dizer, tá, tu não teve a intenção de furtar. Mas isso meio que te permitiria, porque tu não teve esse cuidado que eu tô te dizendo que tu tem que ter, me permitiria te punir, então, por uma negligência. Só que a lei não prevê essa modalidade de negligência. O direito penal, a gente pode dizer, Emília, que escolheu não punir a conduta de furto na forma negligente. Exato. Ele é uma escolha de política criminal. Isso. Porque ele falou, olha, isso não é relevante. Veja, tem certas coisas que não tem que entrar no direito penal, certas circunstâncias podem ser resolvidas muito mais facilmente por outras vias, devem, né? A gente sempre fala que o direito penal, ele tem as armas mais pesadas, as armas de maior calibre, ele tem que ficar reservado para aquilo que é realmente grave. Então, assim, quando a gente fala na graduação que, nesse caso, ele teria praticado um furto culposo, é só no sentido de que a lei está te dizendo, ele não pode ser punido por furto doloso. Não é que a gente está afirmando que existe um furto culposo de fato por trás, a gente está dizendo tudo que a lei exclui é a punição por um furto doloso. Como não existe um furto culposo, eu não puno por nada. Então, quando a gente fala numa situação em que a pessoa não estava ciente de todas as circunstâncias fáticas, e aquilo é, digamos, visível no caso, eu consigo enxergar que a pessoa de fato não estava ciente, eu não posso dizer que ela praticou aquilo que foi praticado de forma completamente intencional. O que não exclui
uma responsabilização, talvez, por uma negligência quando ela for relevante. E quando o direito disser que ela é relevante. A gente só pode punir alguém se tiver uma previsão legal. Esse ponto, até para a audiência que nos acompanha agora, me parece fundamental, né, Emília? A gente bater nessa tecla, né? Veja que é uma escolha, a Emília acabou de tratar disso também, uma escolha de política criminal. O legislador diz, basicamente, as condutas são punidas na forma dolosa. Só haverá punição, reprovação na forma culposa, portanto, a conduta típica por conta de uma negligência, quando houver uma expressa previsão nesse sentido. Então, Emília, eu também, muitas vezes em minhas aulas, uso a expressão, o furto foi culposo. Mas é lógico, eu não estou referindo ao fato da existência da forma culposa do furto enquanto reprovação. Estou dizendo só que a conduta típica do furto foi praticada por uma forma descuidada, por uma forma negligente. Voltando para o nosso caso de estupro. Não foi a pessoa, nesse caso, né, o acusado, ele não foi acusado só de praticar um estupro. Foi um caso específico de estupro de vulnerável. E é um caso de estupro de vulnerável ainda meio equiparado, por assim dizer. Porque a gente vai ter um estupro de vulnerável, que é outra coisa que a gente estava conversando. Tem momentos em que o consentimento de uma pessoa é muito importante no direito penal, porque ele pode excluir a existência de um crime, né? Se eu procuro um médico, um cirurgião plástico, e eu digo, eu quero fazer uma cirurgia plástica, eu estou dizendo, eu estou te dando consentimento para me lesionar. Aqui não é nenhuma. Eu sou uma pessoa saudável. Tecnicamente, ele não pode me cortar, mas eu estou dando o meu consentimento. Enfim, tem várias situações. Eu vou fazer uma tatuagem, né? Ninguém pode me tatuar sem eu aceitar. Isso é uma lesão corporal. Eu disse ok, então eu posso ser machucada se eu estou aceitando. E no caso do estupro, o estupro nada mais é do que uma relação sexual não consentida. É difícil falar nesses termos, mas é uma violência justamente porque, no caso do estupro, a violação se dá pelo não consentimento. Ele é essencial, ele é um aspecto muito essencial. Mas tem também casos em que o direito vai te dizer, e não só dentro do direito penal, certas pessoas não consentem. Eu não permito que ela consinta porque ela não tem as condições necessárias, os pressupostos necessários para consentir. É o caso de uma criança. Uma criança não pode dizer sim, ok, digamos menor de 14 anos, mas eu digo criança mesmo, que é mais fácil para visualizar. Ela não pode dizer, ok, eu aceitei ter relações sexuais contigo. O direito diz que não e ponto. Tá? Isso não é discutível. A gente sabe que ela não tem, mas porque o legislador sentiu que era necessário dizer. Tinha vários casos em que se discutia se, mas nesse caso, talvez, e é normalmente com menina, né? Mas se a menina já tinha tido relações sexuais. Não, assim, o legislador colocou um ponto final. Eu não vou consentir. Eu não posso consentir, eu não vou aceitar o consentimento dessa pessoa. E ele também disse, é equiparável, nesse caso, eu não vou aceitar um consentimento de uma pessoa que tem um problema mental e isso lhe retira a capacidade de consentir. Isso também, e aí o legislador colocou a embriaguez a mesma coisa. Tem um ponto a partir do qual a embriaguez retira a capacidade de alguém de consentir. Então, me parece o seguinte, se isso passa a constituir, né, se isso passa a fazer parte daquela descrição da conduta punível, ele também passa a ser passível de ser objeto de um erro. Inclusive, tem casos em que se discute relações sexuais que supostamente consentidas entre uma pessoa maior de idade e uma pessoa menor de 14 anos. Mas eu não sabia porque a vítima tinha características, físicas que me faziam presumir ser ela maior de 14 anos. Isso eliminaria a existência de um crime. Isso é discutível no plano abstrato. Necessariamente também no plano concreto, mas a partir de provas. Aí as circunstâncias que eu tenho que analisar são muito específicas para ver que tipo de elementos existem que corroborem uma ou outra discussão, né? Então, quais são os elementos que são observáveis? E eu tenho que ter provas desses elementos, né? A presunção de inocência, ele me exige isso. Em qualquer processo, eu não estou discutindo esse processo, eu não sei que provas foram produzidas, eu acho legal dizer que a gente está aqui tentando situar um pouco a discussão, mais do que tudo, a gente não está querendo dar respostas, mas talvez esclarecer algumas coisas que não tenham ficado muito claras. Uma coisa é aquilo que o direito penal diz, outra coisa é aquilo que eu consigo provar num caso concreto, e outra ainda é a razão pela qual um juiz absolveu ou condenou alguém.
Uhum. né? A gente pode discutir se essas provas produzidas eram suficientes ou não. Me parece que nesse caso, inclusive, não foi porque ele considerou que houve um erro de tipo, foi porque houve falta de provas de que ela estaria vulnerável Isso. naquele instante. Então, na verdade, a questão é uma outra. Não é se ele errou no momento de avaliar que ela estava numa situação de vulnerabilidade. Foi porque não se conseguiu se provar que a vulnerabilidade existia. É isso que eu sei. Eu não sei como é. Eu sei que teve um laudo e tudo mais. Mas é um elemento bem importante, né, de se comprovar. É uma parte essencial do tipo. É a mesma coisa que eu disse, não consegui provar se aquela mala que eu retirei da esteira, né, enfim, o Ministério Público não provou se era minha ou não. Bom, é essencial que eu prove que esse objeto que alguém subtraiu, de fato, não era da pessoa própria. Claro. Né? Então, em termos de discussão mais num nível mais abstrato, é possível eu cometer um erro, teoricamente, sobre todos os elementos que estão narrados na lei, né? Que estão descritos na lei. Se isso, naquele caso concreto, era plausível, porque diante dos elementos de prova analisados, aí são outros 500. Esse assunto chama muitos temas de direito, né, professor Juju? Temas do direito Muito. penal, como a dogmática penal, aqui a teoria do dolo, a própria teoria do tipo, mas também se intersecciona com várias outras áreas do direito. Isso também aqui a questão que até foi tocada já pela Emília do próprio processo e os procedimentos de valoração da prova. Né, professor Juju? Eu sei que o senhor gosta muito de processo, então acho que o senhor deve ter algum questionamento para a Emília dentro disso. Emília, no Brasil nós temos uma tradição de divisão de direito e processo, né? Isso, para mim, na minha visão, criou não só um distanciamento, mas um estranhamento entre o direito penal e o processo penal. Eu queria saber de ti, nesse período grande aí da tua vida na Alemanha, enfim, o que tu pode nos dizer da experiência do contato mesmo, né? Enfim, estudar o direito penal alemão e o que a gente pode trazer, o que tu pode trazer disso para o Brasil, especificamente nessa questão problemática, me parece tudo isso que tu falou, a questão da percepção do acusado sobre aquilo que está acontecendo sob a ótica do estándar probatório no processo penal. Perfeita a tua colocação. Os alemães, eles tendem a estudar o direito penal e o processo penal de uma maneira muito mais imbricada. E faz sentido, porque se a gente for parar para pensar, o direito penal ele tem que estabelecer certas regras e princípios que vão ser aplicados. E eles vão ser aplicados mediante um processo, né? Um processo penal. Então, assim, se o direito me coloca uma regra que eu não consigo submeter à prova, ele está basicamente criando uma norma ou um princípio, enfim, inaplicável. Então, eu acho que ele tem que estar atento, o direito penal, né? Ele tem que estar atento às necessidades do processo penal. A gente tem que entrosar um pouco mais essas duas disciplinas, porque elas dizem respeito a momentos diferentes de uma mesma matéria. E para regulamentar essa matéria, eu tenho que saber como ela pode ser aplicada na prática, ou quais os problemas surgem em torno dela na prática. Então, quando eu estou falando de prova ou de intenção, a gente tem na dogmática penal, às vezes, até uns processos de raciocínio bastante complexos para tentar justificar o que significa, na verdade, conhecer e querer, porque ninguém tem acesso àquilo que o réu de fato quis e conheceu no momento da prática do ato ou da omissão, senão ele mesmo. E eu não posso fazer daí toda a aplicação do direito penal por parte do processo penal dependente daquilo que está dentro da cabeça de alguém. Então eu vou acabando, eu tenho que criar soluções para isso. O que eu quero dizer com conhecer e querer? Bom, é aquilo que por fora eu consigo identificar. Ou a gente cria, inclusive, algumas figuras um pouquinho inusitadas, tipo o homem médio. São tentativas justamente de compatibilizar, mas eu acho que às vezes essas dificuldades elas surgem porque talvez elas não se escutam muito mutuamente, muito bem, assim, o processo penal e o direito penal. Sou Juju, então, como a gente sempre diz no final dessa primeira parte, obviamente tínhamos aqui tema para muito mais, mas o tempo nos pega. Então, eu já andei conversando um pouco com a Emília, professor, eu confesso, aí nos bastidores, já fiquei sabendo aí da paixão dela pelo bom e velho rock and roll, mas eu vou deixar que o senhor encaminhe essa questão com ela, então, por favor. Tá bom. Emília, vamos fazer uma brincadeira contigo, então. Será que quem escolhe o rock, ele está errando, está acertando? E por que o rock não morreu, Emília? Quanto à primeira pergunta, ela está errada. Ninguém escolhe o rock escolhe a pessoa. Olha,
A gente não escolhe, o rock é uma coisa que corre nas veias. Eu honestamente, talvez um pouco de pop, mas eu nunca gostei muito de nenhum outro. Foi sempre algo que falou comigo. É mais forte que eu gosto muito. Eu não entendo quem não gosta de rock, mas eu entendo que acho que essa pessoa não foi tocada pelo rock. Uhum. Emília, quais são as tuas preferências musicais e como é que tu enxerga o movimento rock and roll enquanto estética, enquanto movimento de contracultura? Ah, ele é, né, em essência, um movimento de contracultura. Enquanto existir coisas a serem contestadas, e sempre haverá, na minha opinião, o rock ele vai continuar, ele não morreu justamente por isso, ele se reinventa, ele se adapta aos problemas que vão surgindo e aos problemas que precisam ser contestados, né? Então, acho que isso que é uma beleza. E também, ele não depende de algo político, ele pode ser rock por rock, ele pode ser a música pela música e, em sendo assim, entendo essas características, ele já é, em essência, contestativo, né? Ele tem uma energia que contesta. Eu não tenho como... o rock nunca vai morrer, porque ele é muito mais esperto que a gente, ele se reinventa antes que a gente perceba. E, Emília, além do que tu anda escutando, a gente estava falando um pouquinho antes, o Nirvana é uma banda que te influenciou bastante, né? Então, primeiro, falar um pouquinho do Nirvana e o que tu vem escutando aí dos últimos tempos aí. Bom, assim, eu descobri um CD sem querer do Nirvana na casa da minha tia, que não gostava de Nirvana. Foi o Nevermind, quando eu tinha uns 14 anos, e desde então eu gostava muito. Mas, como eu disse, eu nunca fui a pessoa que vai atrás das pessoas que fazem rock. Sempre gostei muito da música, né? O In Utero se tornou o meu disco predileto por muito tempo. Depois passei para descobrir o Metallica e o AC/DC. AC/DC amo de paixão. Gosto muito. Ouviria em repeat, assim, só AC/DC tranquilamente. Nós também. Nós também. Não, o AC/DC não tem. Tem, inclusive, uma versão do Thunderstruck no violino, pelo David Garrett, que eu acho maravilhosa, e preservou o rock, né? Para mim, música clássica e rock tem muito a ver. Claro, o peso da música Põe clássica, né? Chopin era rock and roll. É pesado, ele mexe contigo por dentro, teu coração começa a bater junto com a música. Eu acho que isso que o rock faz comigo. Mas, Emília, a gente precisa avançar, encaminhar o nosso fim, e sempre no final do programa o professor Juju tem dicas de cinema, dicas de música. Então, professor, confesso mais uma vez, estou ansioso pelas suas dicas. Bom, primeiro o filme, né? Falávamos um pouquinho antes, A Vida dos Outros, a Emília também gosta muito. O filme de 2006 ganhou o Oscar, é uma trama sensacional, um filme alemão de primeira linha. E aqui eu vou fazer uma surpresa, então, que o professor Marcelo não sabe. Eu falo muito pouco sobre rock nacional, não que eu não goste, eu gosto bastante. Mas para nossa temática, eu acho que tem tudo a ver. A banda Paralamas do Sucesso tem duas músicas. A primeira é Meu Erro, né? E a segunda, Óculos. Então, você pode dar a interpretação que você quiser nessa conversa, né? Quer dizer, você falar do erro, né? E a necessidade do óculos. Estamos os três aqui com óculos, quer dizer, melhores lentes, né? Para o direito penal e para o processo penal. Se as meninas do Leblon não olham mais pra mim, e volta e meia eu entro com o meu carro pela contramão. Emília, a gente precisa encerrar. Queria agradecer muito a tua participação, o teu tempo, né, por ter estado aqui conosco, conversado com o pessoal que nos acompanha, que acompanha o Direito ao Rock. E como eu tenho dito, a ideia aqui é trazer muita gente boa, que eu sei que tem conteúdo, para que possa desmistificar algumas questões do direito e para que a gente possa fazer um direito contra a cultura, um direito rock and roll. Então, muito obrigado por ter estado nesse projeto. Eu que agradeço. Agradecer. Agradeço, nossa, que bom poder fazer parte desse movimento contra a cultura. Direito ao rock. Adorei. Professor Juju, muito obrigado por mais essa parceria, meu coautor para o Crime Perfeito. E você que está aí, fique atento. Logo mais a gente tem mais conteúdo para discutir outros institutos do direito, também outros discos e outras músicas. Até a próxima, gente!